Desde sempre ensinaram que enriquecer exige entrega, do tempo, da energia, da confiança, de tudo. Mas ninguém revelou o que realmente importa. Existem 5 elementos que jamais devem ser cedidos, sob nenhuma circunstância. Abrir mão deles atrai escassez como um imã. Há séculos, certos povos dominam esse princípio, equilibrando generosidade em alguns aspectos e rigidez em outros. Sabem exatamente o que compartilhar para prosperar e o que preservar para não perder tudo. Muitos entregam, sem perceber, coisas que minam a riqueza dia após dia. Coisas que explicam por que se esforçam tanto sem avançar. Durante mais de 2 décadas, estudei os fundamentos que permitiram a um povo superar as adversidades mais duras da história. Agora compartilho esse conhecimento. O que ser apresentado pode surpreender, pois contraria tudo o que foi ensinado. Mas quem aplicar esses conceitos verá sua vida financeira transformar-se para sempre. O primeiro aspecto a nunca abrir mão e o poder de decisão. Essa é a principal fuga de prosperidade e quase todos cometem esse erro. Cada vez que se permite que outros escolham por vós, cede-se autoridade. Quando se pede permissão para perseguir sonhos, entrega-se autonomia. Ao esperar a provocar alheia antes de agir, abre-se mal do controle. E ao abrir mão do poder de decidir, perde-se a capacidade de gerar riqueza. Pontos que vivem na escassez buscam constantemente validar cal. Perguntam à família se devem iniciar um projeto. Consultam amigos sobre assumir riscos. Pedem opinião a todos, menos a si mesmos. E seguem os conselhos de quem nunca construiu nada, de quem nunca ousou. É arriscado demais, dizem. Você pode perder tudo. E assim, obedecem, entregando seu poder a pessoas que jamais realizaram o que elas mesmas almejam. Permanecem estagnadas. A radical de um povo ensina no oposto. Há um conceito chamado esforço pessoal, a ideia de que cada um deve tomar suas próprias decisões e agir com determinação. Pode-se ouvir conselhos, buscar sabedoria, mas a escolha final pertence unicamente a quem a faz. Os textos antigos afirmam: quem depende do julgamento alheio para avançar nunca ultrapassará os limites desse julgamento. Veja a história de um homem que, ao receber um chamado para deixar sua terra e sua família, não consultou vizinhos nem realizou pesquisas. Tomou sua decisão e agiu. Por isso, tornou-se referência. Os maiores empreendedores desse povo seguiram o mesmo princípio. Ouviam orientações, sim, mas nunca delegavam suas escolhas. Nunca entregavam seu poder a outro. A regra é simples: busque conselhos apenas de quem já alcançou o que você deseja. Ignore as opiniões daqueles que nunca tentaram. E, acima de tudo, assuma sempre a responsabilidade pela decisão final. Quem cede seu poder atrai escassez. Quem o mantém abre caminho para a abundância. O segundo elemento a jamais desperdiçar e o tempo sem receber nada em troca. O tempo é o recurso mais valioso, mais precioso que o dinheiro. Dinheiro perdido pode ser recuperado. Tempo perdido, não. Ainda assim, a maioria das pessoas o trata como se fosse infinito. Passam horas nas redes sociais observando a vida alheia. Gastam noites diante da televisão assistindo a programas que não agregam. Dedicam anos a empregos que não levam a lugar algum, apenas para pagar contas. Entregam seu tempo e não recebem nada em troca. Para alguns povos, o tempo é sagrado. Cada minuto é considerado um presente e desperdicá-lo é visto como um erro grave, pois nunca poderá ser recuperado. Há um conceito que define o desperdício de tempo como uma perda irreparável. Os sábios ensinam que quem não valoriza seu tempo não constrói riqueza. Os textos antigos comparam o tempo a uma moeda. Se não for usado e confiscado, os bem-sucedidos desse povo são obcecados pelo valor de cada hora. Antes de dedicar um momento do dia a qualquer atividade, questionam: o que recebo em troca? Isso me aproxima dos meus objetivos? Criem valor. Se a resposta for negativa, recusam-se a investir esse tempo, independentemente de quem peca ou da pressão social. Conheci um empresário que aplicava uma regra rigorosa. Toda atividade do dia precisava passar por um teste. Contribui para meus objetivos? Conecta-me a pessoas influentes. Gera lucro. Se não atendesse a nenhum desses critérios, era rejeitada sem hesitação. Com essa disciplina, construiu 3 empresas e acumulou uma fortuna considerável, não por trabalhar mais que os outros, mas por nunca desperdiçar seu tempo. Os que vivem na escassez entregam seu tempo a qualquer um, à televisão, às redes sociais, a pessoas que nada acrescentam. No fim da vida, perguntam-se para onde foram todos aqueles anos. Os que prosperam protegem cada minuto, cedendo apenas quando há retorno claro. Por isso, constroem riqueza enquanto outros permanecem parados. A regra é clara. Antes de dedicar seu tempo a qualquer coisa ou pessoa, pergunte-se o que receberá em troca. Se a resposta for nada, não o faça. O terceiro aspecto a jamais comprometer e a reputação. Ela e o ativo mais valioso precede sua presença, abre ou fecha portas, atrai ou afasta oportunidades. Uma vez perdida, e quase impossível reconstruí-la. Muitos não compreendem seu valor. Descuidam de pequenos detalhes. Não cumprem promessas, chegam atrasados, entregam trabalho medíocre. Pensam que ninguém percebe, mas todos
percebem, e todos lembram. Quando surge uma oportunidade, ninguém os considera, pois sua reputacal já os desqualificou. Para alguns povos, a reputacal e uma obsessão protegem-na com rigor, pois sabem que ela define seu futuro. Um dos segredos mais importantes de seu sucesso reside nessa compreensão. Na tradição judaica, existe o conceito de Shiluashem, a profanacal do nome. A ideia é que um judeu que age de forma inadequada não desonra apenas a si mesmo, mas também a sua comunidade e até mesmo ao nome de Deus. Trata-se de uma responsabilidade imensa, e por isso que a reputacal é tratada com tanta seriedade. Talmud afirma que um bom nome vale mais que o óleo precioso. O óleo precioso era um dos bens mais valiosos do mundo antigo, e ainda assim os sabios consideravam a reputacal mais valiosa. Observe como funciona o comércio de diamantes em Turquia. Pedras avaliadas em milhões de euros são negociadas com um simples aperto de mouse, sem contratos, sem advogados. Apenas duas palavras em Yiddish, Mazal e Bracha, sorte e Bencal. Como isso é possível? Porque, nessa comunidade, a reputacal é tudo. Se alguém quebra sua palavra uma única vez, está acabado. Ninguém mais fará negócios com essa pessoa. Sua carreira naquela indústria chega ao fim. E por isso que os judeus não brincam com compromissos. E por isso que cumprem suas promessas. E por isso que entregam exatamente o que prometeram. Não por ingenuidade, mas porque entendem que sua reputacal e seu ativo mais valioso. Um judeu pode perder todo o seu dinheiro e reconstruir tudo em poucos anos. Porque sua reputacal ia abrir portas. As pessoas iam emprestar o dinheiro, confiarão em parcerias. Mas um judeu que perde a reputacal perde tudo, mesmo com dinheiro. Ninguém desejará trabalhar com ele. Eis a regra: proteja sua reputacal como protege sua própria vida. Não minta. Cumpra sempre suas promessas. Faça sempre o que disse que faria. E, se não puder honrar um compromisso, avise imediatamente e com honestidade. A reputacal se constrói lentamente, decisão após decisão, ano após ano, mas pode ser destruída em um instante. Nunca a coloque em risco, pois o preco da pobreza permanente. Outro princípio fundamental e não desperdiçar energia com as pessoas erradas. Cada dia traz consigo uma quantidade limitada de energia mental, emocional e física. A forma como essa energia é utilizada determina os resultados obtidos. Os que não prosperam a desperdicam com pessoas inadequadas. Passam horas com amigos que só reclamam, ouvem os problemas de quem não busca só lucros, tentam convencer quem não quer ser convencido, discutem com pessoas negativas que drenam suas forcas. No fim do dia, não sobra energia para construir a própria vida. Os judeus possuem uma sabedoria antiga sobre isso. O Talmud ensina: afasta-te de um mau vizinho e não te associes ao ímpio. Não se trata de crueldade, mas de estratégia. Os sabios compreendiam que a energia é contagiosa. Passar tempo com pessoas negativas torna alguém esgotado e pessimista. Passar tempo com quem fracassa leva a adocar de hábitos de fracasso. Mas, ao conviver com quem constrói, avança e prospera, absorve-se essa energia, adotam-se seus hábitos e eleva-se o próprio padrão. Há um provérbio judaico que diz: se andares com os sabios, tornar-te-ás sábio. Se andares com os tolos, sofreras. Os milionários judeus são extremamente seletivos com seu círculo social. Não desperdicam energia com qualquer um. Escolhem deliberadamente se cercar de pessoas que os elevam, desafiam e inspiram, sem culpa por se afastar de indivíduos tóxicos, mesmo que sejam familiares ou amigos de longa data. Sabem que sua energia é preciosa, demais para ser desperdicada. Faça uma pergunta direta. Observe as 5 pessoas com quem mais convive e calcule a renda média desse grupo. Há grandes chances de que sua própria renda esteja próxima dessa média. Não é coincidência. É uma lei. Você se torna semelhante às pessoas com quem se relaciona. A regra é clara. Faça uma auditoria de seu círculo. Identifique quem o drena, desencoraja ou puxa para baixo. Reduza ao mínimo o tempo com essas pessoas. Aumente o convívio com quem o eleva, inspira e constrói. Nunca desperdice energia com as pessoas erradas. Esse é o caminho direto para a pobreza. Por fim, o último e talvez mais importante princípio: afine o processo. A riqueza não se constrói em um dia, e um trabalho de anos, às vezes décadas, gradual e muitas vezes invisível. A maioria desiste antes de ver os resultados. Começam um projeto com entusiasmo, trabalham duro por algumas semanas, talvez meses. Quando não vêem resultados imediatos, abandonam. Passam para outra coisa, e começam do zero. E não entendem por que nunca vão com pontos. Judeus cultivam uma paciência quase sobrenatural quando se trata de construir riqueza. Há uma história famosa no Talmud.
um homem plantava uma alfarrobeira. Um passante lhe perguntou: por que planta essa árvore? Sabe que levara 70 anos para dar frutos? Não estará mais aqui para aproveitá-los. O homem respondeu: quando nasci, encontrei alfarrobeiras plantadas por meus avós. Planto para meus netos. Essa é a mentalidade judaica. Pensam em geracões, não em si mesmos. Plantam sementes que talvez nunca vejam florescer, mas plantam mesmo assim, porque tem fim no processo. O Talmud diz: não cabe a ti terminar o trabalho, mas não estás livre para desistir. Os que não prosperam buscam resultados imediatos, querem enriquecer em 6 meses, procuram atalhos e, quando não funcionam, desistem. Os judeus entendem que a riqueza é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Compreendem que cada pequena causa se acumula com o tempo. Sabem que a paciência e a perseverança sempre vencem a pressa e a impaciência. Veja as maiores fortunas judaicas. Os Rothschild levaram Jericois para construir seu império. Não desistiram após a primeira dificuldade. Não desistiram após o primeiro fracasso. Continuaram Jerical após Jerical até se tornarem a família mais rica da história. Essa regra: quando começar algo, comprometa-se com o longo prazo. Não por 6 meses, não por um ano. Pelo tempo que for necessário. Quando os resultados demoram a aparecer, a confiança no processo não deve ser abandonada. É necessário persistir no plantio, no cultivo e no trabalho. Quem desiste assegura o fracasso, mas quem permanece acaba por colher. Afina o processo e a última barreira entre o indivíduo e a pobreza duradoura. Retomando os 5 aspectos que não devem ser cedidos por quem busca a riqueza primeiro. Não abrir mão do poder de decisão. É importante ouvir conselhos, mas as escolhas devem ser sempre pessoais. Ninguém deve decidir o rumo da própria vida em seu lugar. Segundo, não desperdiçar tempo sem obter valor em troca. O tempo é o recurso mais valioso e deve ser protegido como tal. Terceiro, não comprometer a reputação. Ela é o ativo mais precioso e, uma vez perdida, sua reconstrução é quase impossível. Quarto, não direcionar energia para pessoas inadequadas. Essencial cercar-se daqueles que elevam e afastar-se daqueles que drenam. Quinto, não perder a fé no processo. A riqueza exige tempo e persistência, mesmo quando os resultados tardam. Esses 5 pontos podem parecer simples de compreender, mas sua aplicação é difícil, pois requer disciplina, coragem e paciência. No entanto, ao protegê-los e recusar-se a cedi-los, cria-se uma barreira em torno da capacidade de construir riqueza. Uma barreira que nada será capaz de romper. Esses princípios foram compreendidos há milênios e contribuíram para a prosperidade em diferentes contextos e adversidades. Agora, essa mesma sabedoria, conhecimento e princípios estão disponíveis. Resta decidir o que será feito com eles, continuar a abrir mão desses aspectos e atrair a pobreza, ou começar a protegi-los e abrir caminho para a riqueza. A escolha é individual e ninguém pode fazê-la no lugar de outro.